Olá, bem-vindo! Nesta aula vamos entender a relação entre dois elementos do diagrama V, a questão foco e os registros. Sempre que estamos desenvolvendo um trabalho de pesquisa, estamos em busca de respostas, mas nem todas as perguntas somos capazes de responder. Em contextos em que isso acontece, nós não temos conceitos significativos importantes para formar o nosso conhecimento prévio, de maneira a observar objetos e eventos e perceber regularidades novas. Desse modo, a pergunta inicial ou questão foco deve ser muito bem escolhida, porque ela deve procurar um conhecimento novo, mas ela tem que ser ancorada no seu conhecimento prévio. Então, vamos supor que estamos interessados em saber o que acontece no processo de transformação de gelo em água. Sabemos que a água, quando suficientemente fria, pode se transformar em gelo e vice-versa. Quando o gelo é aquecido, ele se transforma de volta em água. Diante dessa situação, poderíamos elaborar um monte de perguntas. E para responder cada uma delas, precisamos saber quais registros fazer de modo a conseguir responder as perguntas adequadamente. Então, nesse caso, podíamos perguntar, por exemplo, como acontece essa mudança de estado de gelo para água? Ou poderíamos perguntar por que acontece essa mudança de estado? Ou ainda, como a temperatura se comporta durante essa mudança de estado? Veja que cada uma dessas perguntas envolve registro, envolve conceitos diferentes. Então, precisamos saber qual o registro adequado para responder cada uma dessas perguntas. Vamos ficar, por exemplo, com a terceira pergunta. Como a temperatura da água se comporta durante essa mudança de estado? Essa vai ser a nossa questão foco. E eu vou começar a preencher o nosso diagrama em V. Então, a questão foco, nós escrevemos aqui. No meio do V, que é quem vai fazer a interação do pensar com o fazer. O evento que nós estamos estudando vai entrar aqui embaixo, que no nosso caso é o gelo se transformando em água. Então, você pode me dizer quais são os conceitos envolvidos neste evento? Você sabe me dizer quais são as palavras que precisamos entender o significado para compreender esse evento? Água certamente é um conceito importante. E quem sabe gelo? Também calor. E aí, será que tem outros conceitos importantes? Gostaria que você pensasse a respeito, que nós vamos incluir mais conceitos nas próximas aulas. Que tipo de registro devemos fazer para conseguir identificar o comportamento da temperatura? O que precisamos medir? Certamente vamos ter que medir a temperatura, mas só a temperatura é suficiente? Precisamos medir a temperatura em função de quê? Do tempo? O tempo pode ser uma boa. Mas tem alguma outra opção? Tem algum outro tipo de registro que você poderia fazer? Pense um pouco a respeito. Bem, por enquanto vamos fazer a medida de temperatura e tempo. Então, é colocar a mão na massa. Eu coloquei 135 ml de água no freezer aqui da minha casa e depois medi a temperatura final do gelo, que foi de menos 12,9 graus. E anotei o horário no qual a medida foi feita, 14 horas e 16 minutos.
Depois eu peguei esse potinho com gelo e coloquei em uma panela aquecida e fui medindo a temperatura em função do horário em que as medidas foram feitas. Mais ou menos a cada 2 minutos as anotações foram feitas. Mas às 14h29, a temperatura da água estava em 4,2 graus, mas ainda tinha gelo. Às 14h30, a temperatura subiu novamente para 6,4, mas ainda tinha gelo. Às 14h32, não tinha mais gelo, era só água, e a temperatura subiu para 31,4 graus. Às 14h34, 42, e às 14h37 para 57 e às 14h39 para 62,3. E agora, o que eu faço com essas anotações? Bem, fazemos registros para responder uma pergunta. No nosso caso, a questão foco era como a temperatura se comporta durante a mudança de estado de gelo para água. Muito raramente, os dados por si só te dão a resposta para a sua pergunta. Normalmente, precisamos fazer transformações nesses dados. Transformação de registro. Por exemplo, devemos colocar esses dados em uma tabela, ou construir um gráfico, ou fazer alguma conta matemática com esses números. Tudo isso são transformações de registro, para que esses registros possam nos levar à nossa resposta. Na nossa situação, que tipo de tabela ou de gráfico você faria para conseguir responder a nossa questão foco? Anote esses dados, faça a sua tabela ou seu gráfico, que na próxima aula nós vamos discutir a esse respeito. Além da sua sugestão para a transformação desses dados, não se esqueça de pensar também em quais outros conceitos são importantes para o entendimento deste evento. Na próxima aula, vamos entender mais 2 outros elementos do V: a transformação dos registros e a asserção de conhecimento e a relação entre eles. Espero você lá!